Muitas vezes compramos coisas que não sabemos como elas foram feitas, muito menos de onde elas vieram. Cada objeto carrega energias acumuladas de seus antigos donos ou até mesmo de quem os fez. Nunca sabemos o que pode vir junto quando se compra, por exemplo, um simples quadro para enfeitar a sua casa. É por isso que conheça agora pinturas amaldiçoadas que você nunca deve levar para sua casa. Então, vamos lá. The Hands Resisted Him. Essa pintura ela apareceu no site de leilões do eBay em fevereiro de 2000. Segundo o vendedor, a pintura carregava algum tipo de maldição. Sua descrição do quadro no site dizia que a pintura era amaldiçoada ou até mesmo assombrada, e que os personagens da pintura se moviam durante a noite e que às vezes deixavam a pintura e entravam na sala onde ela estava sendo exibida. Também foram incluídas na listagem uma série de fotografias que seriam evidências de que essa boneca que vocês estão vendo, ela se mexia no quadro e chegou a um ponto que ela até ameaçou o garoto com a arma que ela estava segurando na mão, fazendo com que ele tentasse sair fora e deixar a pintura. Um aviso de isenção de responsabilidade foi incluído no anúncio para quem fosse o comprador do quadro, tirando o vendedor de qualquer responsabilidade se a pintura fosse comprada. O mais estranho de tudo isso é que o dono da galeria em que a pintura foi exibida pela primeira vez e o crítico de arte que revisou a tal obra, eles morreram após um ano após o contato com a pintura. E aí, você teria a coragem de ter uma dessa em casa? Deixa aí nos comentários. The Dead Murder. Tá, olha pra esse quadro. Cara, a história por trás dele é bem perturbadora. Os relatos sobre essa pintura de Edward Munch diz que as pessoas tiveram tremores ou passaram a gritar repetidamente depois de terem olhado para essa pintura. Igual a essa menina da obra. A inspiração para essa pintura foi a morte da mãe do artista, causada por uma tuberculose. Além do quadro deixar as pessoas totalmente desconfortáveis, foi dito que os olhos da menina seguem quem estiver olhando para a pintura. O pior ainda é que se você olhar para a versão que ele fez em carvão, essa suspeita de que se torna quase um terror. Se você olhar bem com cuidado, tanto a garota quanto a mãe, que deveria ter morrido em teoria, parece que ela está olhando para você. E o efeito que elas têm é muito mais profundo. Você pode tentar se mexer, mas os olhos vão te acompanhar. Além disso, disseram que é possível ouvir barulhos dos lençóis da cama, além de murmúrios e até mesmo choros da criança. The Portrait of Bernardo de Galvez. A nossa próxima pintura foi pendurada no Galvez Hotel, na sua inauguração em 1900. O quadro ficava no corredor do hotel e os hóspedes meio que começaram a reclamar que os olhos da pintura os seguiam enquanto eles passavam pelos corredores. Eles garantiam que eles sentiam o clima mais frio, bem na parte onde o quadro ficava, e que uma sensação desconfortável de medo e tensão se instalava lá quando ficavam perto da pintura. É estranho como na maioria das pinturas, se você parar para observar, bem, elas te perseguem com os olhos. Pronto, agora eu coloquei uma pira na cabeça de vocês. Quem tem um quadro em casa agora vai ficar olhando para ele. Mas dá uma olhada lá para você ver se não é real, se não parece que a pintura do quadro tá sempre te olhando. É bizarro isso. The Unleashed Man. Essa pintura ela foi mantida por 25 anos no sótão da avó de Sean Robson, com a avó sempre fazendo afirmações estranhas sobre a pintura, como a de que o pintor havia misturado seu próprio sangue com a tinta da pintura e, após ele terminar o seu trabalho, cometeu suicídio. Ela dizia também que podia ouvir vozes gritando ou chorando quando se olhava para a pintura, e que uma suposta forma espectral, sombria e ameaçadora, também podia ser vista olhando para ela, o que a convenceu de que a pintura era totalmente assombrada pelo artista e por isso ela resolveu esconder todos esses anos dentro do sótão, com medo do que aconteceria se ela se livrasse da pintura. Mas em 2010, Robson herdou a pintura de sua avó, e após a sua morte, ele levou ela para casa. Mas quase que imediatamente a sua família foi cercada por acontecimentos totalmente estranhos, assediados por uma força estranha que rondava a casa. Robson alegava que quando adquiriu o quadro, no dia seguinte o seu filho foi empurrado escada abaixo por mãos invisíveis, e que a sua esposa frequentemente sentia algo acariciando seus cabelos, e que haviam muitos casos de atividade paranormal em torno da sua casa. Todos ouviram os gritos e choros que a avó de Robson havia falado.
chegando a ver a misteriosa figura sombria também, à espreita perto da pintura em muitas ocasiões. Assim, ele se livrou do quadro o mais rápido possível. O problema é que quase ninguém sabe como ele se livrou, ou seja, ninguém sabe onde o quadro deve estar. Será que ele queimou? Será que sumiu? Agora imagina que do nada chega alguém aí da sua família na sua casa e fala: olha o quadro que eu comprei. E é justamente esse quadro. Toma cuidado. The Stakegraft or The Hanging Man. Essa pintura ela é uma adaptação de uma fotografia tirada em 1994. James Kidd, um fotógrafo comercial que revelou um homem enforcado. Quando Laura, a pintora, foi reproduzir a foto para o quadro, ela disse que sentiu meio incomodada, desconfortável e até mesmo enjoada. E após terminar a pintura, ela pendurou em sua casa. Mas coisas estranhas começaram a acontecer. Obviamente, pintar alguém que morreu vai trazer algo ruim. Mas ela dizia que objetos caíam do nada, coisas eram encontradas fora do lugar, barulhos e até batidas na porta eram ouvidas, sendo que não tinha ninguém ali. Então, com medo e querendo se livrar do quadro, ela o levou e pendurou em sua empresa, onde os trabalhadores diziam que a peça meio que se movia por conta própria, além de papéis que estavam perto dela. Eles desapareceram ou até mesmo voavam, mesmo sem nenhum vento. E ainda era possível ouvir suspiros e grunhidos de agonia. Eu não vou saber falar esse nome, tá na tela. Esse maluco do nome estranho é conhecido por se cercar de conceitos de morte e surrealismo sombrio. Basta você pesquisar as suas obras que você vai ter uma ideia. Mas essa obra em especial nunca recebeu um nome. Especialistas em analisar quadros dizem que só de olhar para a pintura por muito tempo e desejar que algum inimigo morra, um tempo depois ele vai aparecer morto. Seguido ainda de ouvir barulhos, gritos, sentir mal-estar e uma enorme vontade de morrer. Quase como se fosse um Death Note. Um dos caras perdeu a esposa em 1998, um ano depois, o seu filho se suicidou. E para completar toda a tragédia, ele próprio foi brutalmente assassinado. Simplesmente porque recusou um empréstimo a um homem. Então meio que a pintura, dessa vez, não amaldiçoou só os outros, como ele mesmo. Literalmente o feitiço voltou contra o feiticeiro. Então talvez você desejar que alguém morre, funciona, mas volta pra você. Cê é louco. The Rain Woman, de Shebata Tillett. O estranho mistério dessa pintura já vinha antes da sua criação. Ela foi feita em menos de 5 horas pela artista Suevana Telles. Ela disse que todo o tempo ela sentia que alguém parecia fazer o desenho. Meio que ela estava possuída por algo maior, que usava sua mão ou algum poder desconhecido e estava forçando ela a fazer aquilo. Ela meio que não queria. E antes dela sequer ter a ideia de criar a pintura, ela dizia ter sido observada durante 6 meses. Em casa, na rua, na hora de dormir, onde quer que ela estivesse, ela se sentia vigiada. Sem falar que os compradores do quadro o devolveram com reclamações de insônia. Às vezes eles sentiam até ansiedade e sentimentos de serem observados também. O quadro se tornou amaldiçoado pelo motivo das devoluções. Sempre que alguém está com ele, sensações ruins perseguem a pessoa. Tá aí algo que ninguém quer ter em casa, né? Você pode falar que não é amaldiçoado, mas para todo mundo devolver, algo tem nesse quadro. Love Letters. Esse quadro, ele tem uma história bem perturbadora. Essa pintura é chamada de Cartas Amorosas e foi feita por Richard King, um artista que ganhou certo renome na época da Guerra Civil Americana. Esse quadro retrata a imagem de uma menina, a filha de um amigo de King que servia no exército e que foi tragicamente morto na sangrenta Batalha de Gettysburg. A carta nas mãos da menina seria tipo um informe oficial da morte de seu pai, que ela alegremente se preparava para entregar para sua mãe. Mas aí vem a pergunta: por que ela tá tão alegre? Tempos depois, o quadro foi parado num hotel chamado Driskill, conhecido por ser bem assombrado e por vários incêndios que aconteceram lá, meio que do nada, sabe? Então, certo dia, uma menina chamada Samantha estava descendo as escadas para se juntar ao pai para o café da manhã naquele hotel, quando de repente ela escorregou do alto da escadaria. A criança despencou e antes de chegar ao último degrau, já estava morta. O pescoço dela foi quebrado pela queda, torcido para trás de uma forma totalmente terrível. O incidente recebeu grande destaque na imprensa, que classificou o ocorrido como uma das tragédias
mais horríveis que já aconteceram. A perda foi demais para o senador, e logo após o enterro da menina, ele cometeu suicídio disparando uma bala contra sua cabeça. A mãe da Samantha enlouqueceu e foi internada em um asilo, onde ela morreu também. Fora que o mais estranho é que a menina morreu sorrindo igual ao quadro. Mas não para por aí. O hotel contratou um artista para fazer um retrato em homenagem a Samantha. Quando ficou pronta a pintura, ela foi colocada no final do lance de escadas onde ela morreu. A semelhança com a menina Samantha e a do quadro do King meio que não passou despercebida, e todos viam os dois quadros e discutiam sobre a tal semelhança que eles tinham. A pintura não ficou muito tempo em exposição. Em uma noite, o retrato de Samantha Morton foi destruído em um incêndio que foi feito sem explicação nenhuma, fazendo com que o local ficasse fechado por quase 2 anos. Ao ser reaberto, várias pessoas e funcionários e hóspedes começaram a afirmar ter visto uma menina com um vestido cor-de-rosa andando pelo local. Ninguém soube quem foi o responsável pela destruição da pintura, mas o novo quadro foi encomendado. Mas o artista chamado para concluir a obra contraiu uma doença mortal e morreu antes dele completar ela. Olha quanta zica. Mais ou menos nessa época, o Hotel Driskill, que já tinha fama grande por todos esses acontecimentos, recebia visitantes que afirmavam que o quadro exercia uma forte influência sobre algumas pessoas, que alguns sentiam tontura, enjoo e essas coisas diante da pintura. Alguns acreditavam que a menina na pintura era capaz de se comunicar e que a sua expressão mudava de tempos em tempos. Algumas pessoas disseram ter ouvido a risada infantil nos corredores do hotel e o som das batidas. Mas o mais estranho de tudo isso foi quando o quadro da Samantha queimou e o quadro original não. Será que a menina do quadro original ficou irritada com a Samantha e por isso matou ela? E ela não gostou nem um pouco da homenagem? Bom, na década de 70 a pintura ela foi removida e passada para outro hotel da companhia. E durante a inauguração do hotel, adivinha? O Hotel Fênix pegou fogo. 3 pessoas morreram queimadas na sala em que o quadro era mantido. Mas é claro, né? A pintura ficou lá, intacta. E depois de todas essas merdas que aconteceram, eles resolveram se livrar do quadro. Finalmente alguém teve um bom senso, né? E é por isso que dizem que esse quadro é amaldiçoado. Você nunca deve ter ele na sua casa, porque onde ele fica, ele traz má sorte. E um incêndio também. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desses quadros amaldiçoados. Isso traz um engate para nossa série de objetos amaldiçoados. Esses quadros são: o que mais amaldiçoado deve ter por aí? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu gostei. Se você é novo, clique no botão de se inscrever para ter mais vídeos. Muito obrigado a todos vocês que assistiram e fiquem bem.